Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a primeira notícia do nosso giro é que o presidente Lula caminhou hoje pelo hospital. Ele postou nas redes sociais uma imagem andando pelos corredores do Sírio-Libanês em São Paulo, acompanhado pelo neurocirurgião Marcos Stavali e pela primeira-dama Janja da Silva. Nas imagens, Lula caminha sem dificuldades enquanto conversa bem-humorado com o médico. No texto da postagem, o presidente agradeceu por todo o apoio recebido nos últimos dias e pediu a todos que fiquem tranquilos, pois ele está firme e forte. Isso são palavras do presidente, hein? Ele afirmou ainda que está se alimentando bem e que deve voltar para casa em breve. Lula também demonstrou otimismo com a chegada do novo ano e disse que 2025 prevê muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. E finalizou a postagem dizendo, abre aspas, o amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir, fecha aspas. Vamos saber aí que o presidente da República se recupera bem depois de 2 cirurgias essa semana para estancar e prevenir novos sangramentos no edema gerado na cabeça com o acidente doméstico de outubro. Vamos saber mais sobre o estado de saúde de Lula no boletim de Ariane Póvoa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue lúcido e orientado, de acordo com o último boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira, 13. O boletim diz também que Lula alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado sob cuidados semi-intensivos. Na terça-feira, dia 10, o presidente foi submetido a uma cirurgia para a drenagem de um hematoma na cabeça, causado possivelmente pelo acidente doméstico que sofreu no dia 19 de outubro. Nesta quinta-feira, dia 12, ele passou por novo procedimento para reduzir o risco de novos sangramentos cerebrais. A intervenção foi bem-sucedida e a recuperação de Lula segue dentro do esperado pela equipe médica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Olha, uma operação da Polícia Federal no Maranhão, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência do Trabalho e Emprego, resgatou 19 trabalhadores de situação análoga à escravidão. Ariane Póvoa volta com essas informações. 19 trabalhadores que estavam em condições semelhantes à de escravidão no interior do Maranhão foram resgatados durante a Operação Liberdade e Dignidade. A ação deflagrada pela Polícia Federal no Maranhão, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência do Trabalho e Emprego, teve início no dia 3 deste mês e foi encerrada nesta quinta-feira, dia 12. A primeira parte da ação ocorreu em uma fazenda na zona rural de Lago da Pedra. No local foram encontrados 9 trabalhadores em condições degradantes de trabalho, com alojamentos em condições subhumanas, fornecimento de água imprópria para o consumo, além de diversas irregularidades trabalhistas. A segunda parte da ação ocorreu em uma fazenda de plantação de soja em São Francisco do Maranhão. Nesse local foram encontrados 10 trabalhadores, também alojados em condições degradantes e expostos à jornada exaustiva de trabalho. Além de resgatados, os trabalhadores receberam as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. Foram realizados acordos com os empregadores para pagamentos de indenizações por danos morais individuais e coletivos aos trabalhadores como medida de reparação pela situação exploratória a qual foram submetidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Olha, é uma péssima notícia essa, a gente em pleno século XXI ainda ter que noticiar trabalho escravo no Brasil.
no Maranhão. E só nesse programa aqui, Assunto Federal, que tem uns 2 meses que começou, já é a segunda vez que a gente fala de trabalho escravo, né? São indivíduos em situação de pobreza, com baixa escolaridade, sem acesso a informações, acabam sendo suscetíveis à exploração porque não sabem dos seus direitos. Começa com aquela história, não, tem uma vaga de trabalho ali. O cara tá desesperado, vai na vaga de trabalho, aí começa a cobrar dele alimentação a preço exorbitante, hospedagem a preço exorbitante, e pior, né? Normalmente ele não tem nem hospedagem, dorme lá de qualquer jeito, em condição insalubre, né? Na verdade, são redes criminosas que se aproveitam dessa vulnerabilidade das pessoas e às vezes utilizam até a força, né? Porque quando o cara percebe que ele entrou numa roubada, naturalmente ele quer ir embora, mas não consegue, porque aí tem os capangas que prendem o sujeito lá, né? É difícil isso aqui. Mas vamos lá, a indústria nacional avançou em outubro e superou os níveis pré-pandemia. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. José Carlos Andrade. A produção industrial brasileira segue em alta. Segundo a pesquisa industrial mensal regional, PIM Regional, divulgada nesta sexta-feira, dia 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a indústria avançou em outubro 5,8% em relação ao mesmo mês de 2023, com crescimento em 16 das 18 regiões pesquisadas pelo Instituto. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou alta de 3%, com resultados positivos em 17 regiões. Já no acumulado de 2024, a produção industrial subiu 3,4%, com crescimento em todas as 18 localidades pesquisadas. Esses números posicionam a indústria nacional 2,6% acima do nível pré-pandemia. São Paulo, o maior parque industrial do país, cresceu 2% em outubro frente a setembro, contribuindo significativamente para o desempenho nacional. Estados como Pará, 7%, e Mato Grosso, 4,6%, também registraram avanços, confirmando a força da recuperação. De acordo com Bernardo Almeida, analista da PIM Regional, embora os juros elevados e a inflação ainda impactem o consumo e os investimentos no setor, a recuperação do mercado de trabalho e o aumento da renda têm sustentado a retomada da indústria. Para o analista, a superação dos níveis pré-pandemia reforça a resiliência do setor diante dos desafios econômicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou 2 editais no valor de R$1 bilhão e 200 milhões para reforçar o apoio à infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Estefânia Lima tem os detalhes. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou 2 editais do programa ProInfra. Juntos, os editais somam R$1 bilhão e 200 milhões em investimentos para reforçar o apoio à infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no Brasil. O primeiro edital é o ProInfra Expansão, que vai destinar R$700 milhões para modernizar laboratórios de universidades e centros de pesquisa. Já o segundo edital é o ProInfra Centros Temáticos, que vai investir R$500 milhão em projetos nas áreas de saúde, defesa, transição energética, transição ecológica e transformação digital. Para saber detalhes dos editais, acesse o site do Ministério no endereço gov.br/MCTI. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E a gente está no Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre HIV/AIDS. E o Brasil bateu recordes no combate à doença, segundo o Ministério da Saúde, com ampliação de diagnóstico e prevenção. O Lademir Filipim conta pra gente. De acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil registrou a menor taxa de mortalidade por AIDS desde 2013, com 3,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2023. Além disso, o número de usuários da profilaxia pré-exposição dobrou nos últimos 2 anos, passando de 50,7 mil em 2022 para 109 mil em 2024. Outro avanço importante foi o cumprimento de mais uma meta global da ONU. Em 2023,
96% das pessoas vivendo com HIV no Brasil foram diagnosticadas, superando o objetivo de 95%. Com isso, o país já atinge 2 das 3 metas de eliminação da AIDS como problema de saúde pública, com 2 anos de antecedência. Esses avanços fazem parte do Brasil Saudável, programa que busca eliminar ou reduzir doenças que afetam populações vulneráveis, reforçando o compromisso do governo federal com a equidade em saúde. Embora os números sejam positivos, o Ministério da Saúde aponta desafios, como reconectar pessoas que interromperam tratamentos em gestões anteriores e garantir acesso universal à terapia antirretroviral. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Foi lançado hoje o Plano Anticorrupção do governo, que tem o objetivo de fortalecer os mecanismos de prevenção contra a corrupção. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, explica um pouco dessa iniciativa. Vamos ouvir. Nós estamos inserindo a agenda do combate à corrupção dentro de uma lógica de promoção da integridade, sem deixar de levar em consideração a importância e a relevância de enfrentar de maneira bastante incisiva e de maneira bastante enérgica os ilícitos relacionados à corrupção, mas também compreendendo que a corrupção é um problema complexo e que deve ser abordada a partir de diversas agendas, de diversas estratégias que eu vou mencionar agora há pouco. Então essa é uma primeira dimensão relevante. Segunda dimensão relevante, nós partimos de desafios concretos, de situações específicas vivenciadas na administração pública, diagnosticadas pelos diversos órgãos da administração pública, dos ministérios, agências reguladoras, autarquias e pela sociedade civil de uma maneira geral, para desenhar essas ações e, a partir das ações, construir os objetivos estratégicos e os eixos que eu vou mencionar agora daqui a pouco. Ou seja, foi um processo de construção de baixo para cima. Foi um processo de construção interativo e de baixo para cima, em que nós construímos a partir das preocupações da atividade de cada órgão do governo federal. Terceira dimensão relevante, envolvimento da sociedade civil, como eu mencionei para vocês, né? Das entidades da sociedade civil, representadas principalmente no nosso Conselho de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção, e também da iniciativa privada, de empresas, associações empresariais e das universidades. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E como é que está o tempo aí na sua cidade nesta sexta-feira? Vamos saber agora como fica o tempo em todo o país com Lademir Filipim. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de dezembro. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 60% a 85%. Lusiânia, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
O Lademir trouxe as informações da previsão do tempo só da região centro-oeste, mas tá completinha lá no nosso site radiogov.ebc.com.br para você ouvir. Eu vou aproveitar e mandar aquele parabéns aí para os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Lusiânia, em Goiás, Gameleira, em Pernambuco, Ourinhos, em São Paulo, Diamante do Norte, no Paraná, Eldorado do Carajás, no Pará. Vamos lá, vamos ver aqui. Só no Pará, 15 cidades fazem aniversário hoje, hein? E a gente separou aqui Eldorado do Carajás para falar porque tem esse seu nome sempre lembrado aí, né? Na luta pela posse de terra e reforma agrária por conta do inglório massacre de Eldorado dos Carajás em abril de 1996, onde 21 trabalhadores sem terra foram mortos e mais de 70 ficaram feridos em confronto com a polícia. Muito bem, estou abrindo aqui o Comunica BR para ver que em Eldorado do Carajás o governo federal liberou esse ano quase 40 milhões de reais para a produção agropecuária e mais um cadinho, né? Quase 67 milhões de reais para os pequenos agricultores familiares via Pronaf. Em Lusiânia, a cidade tem aproximadamente 210 mil habitantes, fica aqui pertinho de Brasília, né? 22.300 famílias recebem o Bolsa Família com um valor médio de R$ 688 por mês. Ourinhos, em São Paulo, está entre as 300 cidades mais ricas do Brasil, hein? Tem força aí no setor de serviços e mesmo assim, lá também tem pessoal recebendo Bolsa Família. 4.800 famílias recebem o Bolsa Família com benefício médio de R$ 680 por mês. Como é que eu falo assim? Mesmo assim, é porque você vê uma cidade entre as mais ricas do país e tem gente na miséria, na fome. Porque o Bolsa Família é para combater a miséria e a fome, né? É a desigualdade aí a olhos vistos. Diamante do Norte, no Paraná, está aniversariando hoje, tem pouco mais de 5 mil habitantes, é forte na agropecuária e já recebeu esse ano 18 milhões e 400 mil reais em financiamento para a produção. 1 milhão e 200 mil reais para os pequenos agricultores familiares via Pronaf lá em Diamante do Norte. Você também pode saber o que o governo federal está mandando aí para a sua cidade, inclusive para você cobrar, né, se for o caso, das autoridades locais aí, que às vezes o governo federal manda o dinheiro e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então é só você ir lá no Comunica BR, tem todas as cidades do Brasil e é um mundo de informação que tem lá. Só que é simples, não é complicado não. Você fala um mundo de informação, já pensa naquela página cheia de dados e tal. Não, é um negócio legal, tem duas formas de você ver. Relatórios, esse é mais feinho, e tem os cards, que aí é o mais bonitinho, que vem como se fosse assim um arquivo, né, um papelinho dizendo lá, o governo federal já mandou isso, e aí dividido em vários setores, agricultura, pecuária, enfim, você pode inclusive compartilhar essas informações aí, a Thaísa tá me lembrando aqui, é bem legal esse cardzinho. Comunica BR, joga aí na internet, vai ver lá, tá legal? E ainda hoje o programa Fio da Meada sobre direitos humanos aqui no Assunto Federal. Momento Entrevista. Você já caiu na malha fina do imposto de renda por conta de inconsistência no preenchimento de dados dos recibos em papel de profissionais de saúde, como médicos e dentistas? Vixe, me identifiquei. Pois é, isso acaba a partir de 1º de janeiro, com a obrigatoriedade dos profissionais passarem a emitir o recibo eletronicamente por meio do aplicativo Receita Saúde. Quem contou a novidade foi o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, em entrevista à Voz do Brasil. Vamos ouvir. Queria que o senhor começasse falando do Receita Saúde, que foi lançado esse ano justamente para facilitar a vida dos profissionais liberais de saúde. O que ele faz, quem que é atendido por ele e como é que se usa esse sistema da Receita Federal? É exatamente isso. Veja, todo mundo já passou por isso, né? De ir num profissional de saúde, um médico, um dentista e receber aquele recibo em papel. E depois, se você quiser bater isso do seu imposto de renda, na sua declaração, você tem que pegar os recibos em papel de todo ano e digitar lá na sua declaração.
nesse processo erros acontecem de preenchimento. E isso representa boa parte da dor de cabeça dos declarantes de imposto de renda. Mais de 1/4, mais de 25% das pessoas que caem em malha fina na Receita Federal pela declaração do imposto de renda pessoa física caem por inconsistências no preenchimento desses dados dos recibos em papel de profissionais de saúde, de médico, de dentista, fonoaudiólogo, terapeuta, terapeuta ocupacional. Isso acaba, a partir de 1º de janeiro, com a obrigatoriedade desses profissionais passarem a emitir o recibo eletronicamente por meio do aplicativo Receita Saúde. Pois é, e essa obrigatoriedade ela vai passar a existir a partir de uma normativa nova que a Receita está colocando aí, que vai ser publicada, e que vai então estabelecer que passa a ser obrigatório. E muda alguma coisa em relação ao sistema que já existe hoje? O que muda, na verdade, é esse procedimento. Em vez do profissional de saúde, o médico, o dentista, o psicólogo emitir o recibo em papel, ele vai entrar no aplicativo da Receita Federal no seu celular, é muito simples, e preencher ali o valor, o CPF do paciente, o valor que foi pago por esse paciente e nada mais. A partir daí, o próprio paciente pode entrar no próprio celular e verificar naquele mesmo momento que o recibo foi emitido, é online. E a partir daí, esse dado alimenta a declaração pré-preenchida desse paciente. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mais guardar aquele recibo em papel. Esse dado aí sai do celular do profissional de saúde, alimenta diretamente a declaração pré-preenchida desse paciente, sem nenhum risco de erro. Então, sem risco dele cair na malha fina por alguma inconsistência, por ter digitado algum valor incorretamente. Pois é, e agora esse recibo, então, já vai também constar lá para o paciente na declaração pré-preenchida dele. O paciente também passa a ter uma facilidade com isso, né? É uma grande facilidade. Como eu disse, hoje, mais de 1 milhão de pessoas caíram na última declaração de imposto de renda na malha fina, muitas vezes por conta desse tipo de erro, né? Por erro no recibo em papel preenchido pelo profissional de saúde. Essas pessoas deixarão de cair na malha fina, ou seja, não terão mais atraso, por exemplo, numa restituição que ela está guardando no imposto de renda. Porque é isso que acontece, né? Você fez a sua declaração de imposto de renda. Se você cai na malha fina, aquilo fica parado até que seja analisado. E isso muitas vezes causa um prejuízo para esse declarante, porque ele atrasa, por exemplo, o recebimento da restituição. Isso acaba em relação ao recibo do profissional de saúde. Não tem mais como haver esse problema. Por quê? Porque não vai haver essa inconsistência. No momento, repito, que o profissional da saúde emitiu o recibo eletrônico, o dado automaticamente alimenta a declaração pré-preenchida do paciente. Ou seja, se você estiver lá preenchendo sua declaração de imposto de renda, né, estiver conferindo a sua declaração pré-preenchida e aquele recibo não estiver lá, você já precisa entrar em contato com o profissional de saúde porque ele precisa preencher. Exatamente. Mais do que isso, na verdade, ele pode, no mesmo momento que ele está pagando, pedir para o profissional, para sua secretária, olha, preenche o recibo e conferir no celular dele. Porque no seu aplicativo do Receita Saúde, você consegue verificar todos os recibos que foram emitidos em seu favor. Então, na hora do pagamento, você já confere. Conferiu no seu celular, já acabou. Não tem como isso não aparecer na sua declaração pré-preenchida do imposto de renda. Mas caso você tenha esquecido de fazer isso e no momento da declaração verifique que não está lá, sim, pode ser feito isso que você disse. Contatar o profissional e dizer, olha, não apareceu aqui, por favor, imita. É importante também a pergunta para lembrar que o profissional de saúde ele pode preencher retroativamente, até 1 ano antes. Então, mesmo em relação às despesas desse ano de 2024, se o profissional de saúde quiser entrar no sistema e preencher agora eletronicamente, ele está facilitando a vida do seu paciente, porque isso vai alimentar automaticamente a declaração já do ano que vem. Pois é, o Receita Saúde, embora neste momento ele ainda seja opcional, né? Até agora ele ainda fosse opcional, ele já pode ser usado pelos profissionais de saúde e ele já tem tido bastante adesão, né? É verdade. Apesar de ser opcional nesse exercício de 2024, a adesão foi muito grande, até porque é uma facilidade para todo mundo. É uma facilidade para o profissional de saúde que tem um preenchimento mais simplificado e uma grande facilidade para o seu paciente. Apesar de ser opcional, mais de 380 mil recibos já foram emitidos esse ano até agora o início de dezembro. Então a gente tem uma confiança de que isso vai ser um sucesso muito maior a partir do ano que vem e, repito, com essa grande facilidade, evitando que o paciente caia na malha fina por algum tipo de erro. E para o profissional de saúde é também uma facilidade, porque atualmente quando o médico, o dentista, o psicólogo,
o fisioterapeuta emitem o recibo em papel, no final do mês ele tem que recolher todos aqueles recibos e preencher o seu carnê-leão, que também pode ter algum erro nesse procedimento. Com o recibo eletrônico, com o Receita Saúde, isso não acontece mais. No momento que o profissional da saúde preenche eletronicamente, esse dado já alimenta o seu carnê-leão. Então, é uma facilidade também para o profissional de saúde. Então, secretário, os profissionais de saúde que tenham qualquer dúvida sobre como emitir suas notas, seus recibos, ou que tenham dúvidas sobre o preenchimento disso, eles encontram as informações no site da Receita Federal? Encontram no site da Receita Federal. Essa instrução normativa será publicada amanhã no Diário Oficial, então a gente vai intensificar as ações de informação, e o profissional pode procurar o seu próprio conselho profissional, porque essa ação da Receita Federal, isso é importante que seja dito, é lançada em parceria com os conselhos profissionais. Então, os conselhos profissionais estão bastante satisfeitos também com essa parceria, e isso tem dá uma garantia adicional ao paciente, porque no momento em que aquele profissional emite um recibo eletrônico, isso é garantia de que ele está regularmente inscrito no seu conselho profissional. Então, se você está lá num psicólogo e ele é realmente um psicólogo registrado no conselho, ele vai conseguir emitir. Se ele não estiver registrado, ele não vai conseguir emitir o registro, porque é preciso que haja... Evita fraudes, Exatamente. Né? Você tem a segurança a partir do Receita Saúde de que você está sendo atendido por um profissional qualificado, um profissional regular junto ao seu conselho profissional. Olha, o Receita Saúde está disponível desde abril deste ano, mas sua utilização era facultativa. Até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos já tinham sido emitidos, totalizando mais de 215 milhões de reais em valores de serviços de saúde prestados. Para ouvir novamente a entrevista com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Hoje a gente trouxe para você uma reportagem especial da Advocacia Geral da União que explica tudo sobre o novo DPVAT. Você vai saber como funcionam as novas regras do seguro obrigatório, agora chamado SPVAT. Uma decisão judicial assegura 150 milhões de reais para pagar indenizações a vítimas de acidentes de trânsito por meio do novo seguro. Roda aí o AGU Brasil, Zé. Nosso assunto hoje é DPVAT. E você sabia que esse seguro obrigatório, que é destinado a vítimas de acidentes de trânsito, mudou de nome? Agora é SPVAT. E a gente traz esse assunto porque uma decisão judicial garantiu o retorno de 150 milhões de reais ao fundo do SPVAT. Isso vai garantir o pagamento de indenização a 30 mil pessoas que estavam na fila para receber. Mas antes de adentrar aos detalhes dessa decisão, bora entender o que é esse seguro? O DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais, danos causados por veículos automotores de via terrestre, pelo veículo em si ou pela carga do veículo. O caminhão, por exemplo, tem uma carga que se desprende, vem acidentar alguém. E danos pessoais não só aos passageiros do veículo, mas também a terceiros, né? Eventualmente transeuntes, enfim, quaisquer pessoas envolvidas nesse acidente, ou seja, transportadas ou não no veículo. Esse seguro ele foi criado por uma lei de 1974, é um valor que é cobrado dos proprietários dos veículos automotores, esse seguro obrigatório que serve exatamente para custear esses acidentes, né, chamados sinistros. Nosso entrevistado de hoje é o subprocurador regional federal Danilo Sarmento, da 2ª Região. O pagamento, né, da indenização, né, do agora SPVAT, né, ele é efetuado em favor do cônjuge ou da pessoa, né, a ele equiparada, né, o companheiro, os herdeiros da vítima, e as vítimas de modo geral do acidente de trânsito, né, o motorista, o passageiro ou eventualmente um pedestre atropelado pelo carro, né, enfim, qualquer vítima transportada ou não no veículo. O
O SPVAT é pago por aqueles que têm carro, junto com o IPVA e o licenciamento, e o valor se destina a indenizar pessoas e não ao conserto do veículo. Não é uma indenização para o custeio do carro, é para indenização para invalidez, para acidentes pessoais, em relação a danos causados à pessoa, né? Passageiros ou não. E qual o valor mínimo e máximo que a vítima ou a família recebe, doutor? R$ 2.700 e indenizações por morte e invalidez até R$ 13.500. Além da indenização a vítimas ou familiares em caso de morte, o recurso do seguro obrigatório banca também ações educativas e custos da saúde. O valor pago pelo DPVAT, ele custeia não só as indenizações, como uma parte dele é revertido para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, porque é o sistema de saúde que é impactado pelas demandas, né, pelos acidentes e pelos procedimentos médicos hospitalares. Além disso, parte também do DPVAT ele vai para o CONTRAN, que é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para que seja destinado a programas de educação do trânsito e redução de acidentes. Bora entender agora aquela decisão judicial? O procurador federal Danilo Sarmento, da AGU, disse que o caso tem a ver com o antigo modelo de gestão do fundo, por meio de empresas do mercado, com regulação da SUSEP, autarquia federal defendida na Justiça pela Advocacia Geral da União. Como eu falei, o DPVAT ele foi criado em 74 e ele era operado por um consórcio de seguradoras, que era chamada Seguradora Líder. Esse consórcio ele era formado por seguradoras de mercado, seguradoras que atuam normalmente no mercado. O legislador entendeu que era mais fácil de operar na prática, né, de operacionalizar o recebimento dos pedidos, os pagamentos, pelas próprias empresas que já atuam com seguro no país. O que aconteceu especificamente no caso concreto? Uma das seguradoras integrantes desse consórcio pediu em 2020 autofalência. E no entendimento dela, os valores que tinham depositados a título de reserva técnica, o que é reserva técnica? Parte do valor que é pago do DPVAT, uma parte ele fica provisionado, ele fica depositado para garantir o pagamento das indenizações, uma espécie de um lastro financeiro. O que entendeu a seguradora? Olha, eu estou pedindo autofalência, eu estou saindo do consórcio, então a minha cota parte, digamos assim, uma parte dessas reservas técnicas pertence a mim e eu estou pedindo para que ele seja reservado esse valor para o pagamento dos meus credores nessa ação de falência. E qual foi o entendimento que a SUSEP teve? A SUSEP discordou, entendendo que o valor dessas reservas técnicas, dessas garantias financeiras, elas não pertencem às seguradoras, porque quem paga integralmente os valores do DPVAT, inclusive essa parte que integra as reservas técnicas, são os próprios proprietários. Não há um investimento das seguradoras para compor esse valor que vai servir para pagar as indenizações. Então, no entendimento da SUSEP, esses valores todos que compõem o fundo do DPVAT, eles são valores públicos. Se o dinheiro era público, não havia por que ficar com a seguradora, não é? Mas olha que esse entendimento não veio de primeira, não. Só que, antes de ouvir a SUSEP, o juízo da vara empresarial, que julga a falência, ele não levou isso em consideração e bloqueou valores que supostamente pertenceriam a essa seguradora que pediu autofalência. Esses valores, na época, em 2021, estavam na ordem de 117 milhões. Hoje, esses valores atualizados, uma mera atualização monetária, daria algo em torno de 150 milhões de reais. Houve pedido de desbloqueio do dinheiro sem sucesso, depois recurso, e só na apelação é que as ponderações da AGU foram acolhidas. A AGU, né, que é a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, recorreu dessa decisão, interpôs um apelo que foi julgado, dando provimento ao recurso da SUSEP para entender que era descabido esse bloqueio desses valores, porque eles não pertenciam de fato à seguradora e sim a esse fundo público, né, do DPVAT. E hoje, as regras de gestão desses recursos são outras. Esse consórcio de seguradoras, né, que era chamada Seguradora Líder, ele foi desfeito em novembro de 2020. Desde então, esse fundo do DPVAT, esses valores arrecadados a título do seguro obrigatório, eles passaram a ser administrados pela Caixa Econômica Federal. Aí hoje você tem um novo diploma legal, que é a Lei Complementar 207 de maio de 2024, né, que estabeleceu um novo regramento legal para o seguro obrigatório, né, de danos pessoais, né, que agora chama SPVAT. A expectativa, segundo a SUSEP, é que esse fundo efetivamente comece a funcionar agora, já em início, né, de 2025.
Outro detalhe interessante dessa história, nos contou Danilo Sarmento, havia pedidos represados de indenização, que agora, com esse desbloqueio judicial, serão atendidos. E aí entra um aspecto importante da decisão, né? Porque por decisão do governo anterior, em razão do caixa que tinha à época no fundo do DPVAT, ele decidiu não mais cobrar dos proprietários de veículos automotores esse valor a título de seguro obrigatório do DPVAT. Então ficou um tempo sem cobrar, nos últimos anos ficou um tempo sem cobrar esse valor. E isso acabou gerando uma repercussão, não tinha mais entrada de recurso, mas os valores, as indenizações continuaram sendo requeridas e continuaram sendo pagas. Chegou um momento em que esses recursos acabaram. Aí o governo, precisou disciplinar a questão, o valor do DPVAT passou a ser novamente cobrado. Só que a gente tem um tempo ainda de fluxo, de operacionalização da entrada desses valores. Os acidentes ocorridos depois de 14 de novembro de 2023 não teriam recursos para pagar essas indenizações decorrentes desses acidentes. Então esses valores que agora a gente conseguiu que retornassem ao fundo, eles vão servir exatamente para cobrir esses requerimentos posteriores a 14 de novembro de 2023. E muita gente que infelizmente foi vítima de acidente de trânsito e aguardava a indenização, agora enfim irá receber. Segundo informações da SUSEP, seria algo em torno de 30 mil requerimentos de indenização. Com trabalhos técnicos de André Menezes, da AGU, Raquel Miura. Agora 4 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Olha, o Boletim Minuto Ciência traz informações sobre o lançamento do livro Lilás, relatório geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O livro é uma ferramenta estratégica para o futuro da ciência e tecnologia no Brasil. Vamos saber mais com Mariana Leite. Minuto Ciência. Livro Lilás, relatório geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A publicação reúne as contribuições feitas durante os 3 dias do evento nacional, realizado em 30, 31 de julho e 1º de agosto, em Brasília, que teve como tema para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido, e foi realizado após um hiato de 14 anos, com programação alcançando 30 mil pessoas em mais de 60 painéis de debates. A publicação em formato digital contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para sistematizar os áudios, vídeos e incorporar os relatórios feitos em cada sessão. Os textos foram revisados pelos integrantes da comissão responsável pela sistematização e documentação da conferência. Na cerimônia, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou que o livro representa o compromisso coletivo com um Brasil que valoriza a ciência como alicerce para um futuro mais equitativo, sustentável e inovador. Para download do livro Lilás, acesse o www.gov.br/MCTI. Ainda durante o lançamento, também foi anunciado o livro Violeta, que está em produção e será lançado em fevereiro de 2025. A publicação terá foco na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai definir as bases para o setor na próxima década. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Hoje, dia 13 de dezembro, né? Hoje é dia do forró, sabia? É dia nacional do forró. Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês não sabem, né? Eu vou contar que hoje nasceu o Gonzagão. Ah, Luiz Gonzaga, então. Dia Nacional do Forró. Tudo isso foi só para dizer o seguinte: essa semana teve uma data importante também. Dia 10 de dezembro foi celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o Fio da Meada de hoje, programa do canal Educação, nos leva agora a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Segue o fio. Direitos humanos. O que vem à sua cabeça quando você pensa em direitos humanos? Segue esse fio da meada. A gente pode começar com a palavra dignidade. Isso porque lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é mencionada logo na introdução, antes mesmo do primeiro artigo. E a dignidade é a base dos direitos humanos. Significa que todos, eu disse todos, têm direitos e devem ser tratados igualmente.
E aí vem o primeiro artigo dizendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, direitos e por aí vai. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos em 2023. Ela foi criada em conjunto pela comunidade internacional depois do horror das guerras mundiais. Foi publicada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Mas antes disso, no decorrer da história, vários documentos de diferentes países e contextos já desenhavam o que seriam os direitos universais dos cidadãos. Alguns exemplos. Na Inglaterra teve a Carta Magna em 1215. Depois a Petição de Direitos, Ato de Habeas Corpus e Declaração de Direitos lá na transição da Idade Média para a Modernidade. E aí eu tô falando dos anos 1600, mais ou menos. Veio a Revolução Francesa no século XVIII com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A primeira Convenção de Genebra em 1864. E eu poderia ficar aqui traçando uma linha do tempo longa, mas eu quero te chamar para o presente. Você enxerga os direitos humanos hoje, no seu dia a dia? Muitas narrativas foram criadas nos últimos anos e acabam confundindo as pessoas sobre o real significado dos direitos humanos. Para você ter uma ideia, uma pesquisa feita no Brasil pela ONU Mulheres com o Instituto Ipsos mostrou que 61% dos participantes declara conhecer pouca coisa ou nada sobre o assunto. E ainda tem, por exemplo, 40% que acreditam que pessoas mais pobres são as menos beneficiadas pelos direitos humanos. Os dados mostram o tamanho do desafio que é falar sobre isso, mas aqui não tem espaço para desinformação. E aí a gente volta para a palavra do início desse fio, dignidade. Os direitos humanos são os mecanismos para a promoção e proteção da dignidade humana. Isso é, todo mundo tem direito de ter a sua vida respeitada, com igualdade de acesso aos bens sociais e culturais, como alimentação, moradia, trabalho, saúde, educação e lazer. Pois é, até o lazer é um direito humano. Como dizem os Titãs, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi lá em 1948 o auge do reconhecimento de garantias individuais fundamentais como questão universal, inalienável e indivisível. Mas os direitos humanos estão e devem seguir em um processo contínuo de ampliação e ressignificação, se adaptando às mudanças da sociedade nas mais diferentes questões. Os direitos humanos são fundamentais para as nações democráticas e conhecer os direitos humanos é essencial para defendê-los. Para isso, dá para começar desde a infância. A escritora Ruth Rocha lançou uma adaptação da Declaração Universal, com ilustrações de Otávio Roth, tudo para ambientar os pequenos no tema. E tem também filmes, viu? Como A Morte e a Vida, de Marsha P. Johnson, ícone da luta LGBTQIA+. A Última Floresta, que mostra a luta dos povos tradicionais diante do garimpo. Nise e o Coração da Loucura, essencial para entender o isolamento de quem precisa de atenção psicossocial. Sai, capeta! E Carandiru, um clássico que retrata o sistema carcerário brasileiro. É dever do Estado criar condições para que toda a população possa ter acesso a... Assunto Federal. Vamos lá, agora tem episódio aqui do Conabcast aqui no Assunto Federal, porque a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para uma produção superior a 322 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025. Roda aí, Zé Alves. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
A produção de grãos na safra 2024-2025 está estimada em 322 milhões e 400 mil toneladas, o que representa um aumento de 8,2% em relação ao ciclo anterior, ou seja, volume superior em 24 milhões e 500 mil toneladas ao obtido no ciclo 2023-2024. Os números constam no terceiro levantamento da safra de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Caso o resultado seja confirmado, esta será a maior safra já registrada na série histórica, como destaca o presidente da companhia, Edgar Preto. Vem se confirmando que o Brasil terá um recorde histórico na produção de grãos nessa safra 2024-2025. Vocês sabem que nós, governo federal, a CONAB, acompanha com muita atenção todas as culturas agrícolas, mas em especial o que é para o nosso abastecimento interno, entre eles o feijão e o arroz. Então, as boas notícias que temos do arroz, eu sempre sublinho que é muito importante, porque o agricultor, corretamente, na hora de semear a semente, ele avalia economicamente o que está dando mais lucro e produzir alimento no nosso país, em função também das políticas públicas do governo federal, tem apontado para os nossos produtores que é um bom negócio produzir para o nosso consumo interno. A semeadura da soja entra nos estágios finais e já ultrapassa 90% dos 47 milhões e 370 mil hectares destinados para a oleaginosa. Segundo o gerente de acompanhamento de safras da CONAB, Fabiano Vasconcelos, é esperado uma produção de 166 milhões e 210 mil toneladas, uma alta de 12,5% em relação ao volume colhido em 2023-2024. Quando se compara a safra passada, tem que lembrar de todos os problemas que as lavouras de soja elas sofreram, tanto com a falta de chuvas quanto elevação de temperaturas. Isso acabou reduzindo o potencial produtivo daquelas lavouras. E para essa safra, o clima vem se mostrando aí, praticamente todas as culturas da primeira safra, inclusive a soja, o clima vem se mostrando com um bom clima, boas condições climáticas, proporcionando aí uma expectativa de recuperação de produtividade em relação à safra passada e também resultando em uma boa produção. Com crescimento de 9,8% na área destinada para o arroz, estimada em 1 milhão e 770 mil hectares, o plantio da cultura também avança e já chega a 86,6%. De acordo com o levantamento da CONAB, é esperado um incremento de área tanto no cultivo de arroz sequeiro quanto sob irrigação. Com isso, a produção está estimada em torno de 12 milhões e 100 mil toneladas do grão. No caso do feijão, é esperado um crescimento de 1,7% na área, com maior incremento esperado no primeiro ciclo de plantio da leguminosa. A produção total também deve crescer 3,5%. Com expectativa de atingir volume em torno de 3 milhões e 360 mil toneladas. Para o milho, a previsão é de uma produção de 119 milhões e 630 mil toneladas, 3,4% acima da safra anterior. A semeadura da primeira safra do cereal já ultrapassa 70% da área e as condições climáticas nas principais regiões produtoras favorecem as lavouras. A CONAB também prevê uma elevação de 3% na área destinada ao cultivo de algodão, com plantio chegando a aproximadamente 2 milhões de hectares, o que resulta em uma estimativa de produção de pluma em 3 milhões e 690 mil toneladas. Já a colheita das lavouras de inverno da safra 2024 caminha para sua finalização, com a conclusão prevista para meados deste mês. Para o trigo, principal produto cultivado, a estimativa é de uma colheita de cerca de 8 milhões de toneladas, redução de 0,4% do resultado obtido na safra anterior, pondera Vasconcelos. Lá no momento do plantio do trigo, principalmente na região sul, os produtores acabaram optando por não cultivar a cultura e ali toda a conjuntura de mercado daquela época acabou justificando essa redução de área e a CONAB ela verificou em campo também que houve essa redução de área de fato. E, além disso, a produtividade na maior parte dos estados ela foi melhor do que na última safra. No entanto, no Paraná,
estado importantíssimo para a cultura do trigo. A produtividade ela não correspondeu a todo o investimento que havia sido feito para a cultura, muito em função do clima, obviamente, que prejudicou esse plantio. O levantamento ainda traz informações sobre o mercado de grãos, em que a Conab verifica uma queda nos preços para o arroz no mercado interno em torno de 13% na primeira semana de dezembro, quando comparado com o mesmo período do mês anterior. A redução acompanha a expectativa da boa safra do grão, quando se prevê uma elevação de 14% em relação a 2023-2024, com um consumo interno estável de 11 milhões de toneladas para a safra 2024-2025. Já para a soja, mesmo com a alta do dólar, as estimativas de exportação não devem passar de 99 milhões de toneladas neste ano, explica o gerente substituto de produtos agropecuários, Leonardo Amazonas. Motivado por uma quebra de safra, nós estamos com uma estimativa entre 98 e 99, não deve passar de 99 milhões de toneladas de exportação para esse ano. Já para o ano que vem, a China deve continuar importando bastante soja na safra 2025, e isso é devido ao aumento do consumo interno, consumo de óleo e farelo. Possivelmente, essa margem de esmagamento chinesa, que é a margem entre óleo, farelo e grão, deve continuar positivo, e isso deve afetar nas importações. Então, a perspectiva para a safra 2024-2025 é de que nós exportemos algo próximo de 105 milhões de toneladas. Os dados completos sobre a safra de grãos no ciclo 2024-2025 e as condições de mercado destes produtos podem ser conferidos no boletim publicado no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Conab, informação direto da fonte. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. E atenção, amanhã é o dia D de mobilização contra a dengue. Agentes de saúde farão visitas em todo o país para orientar a população sobre a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. A principal meta, de acordo com o Ministério da Saúde, é eliminar focos dentro das casas, onde estão 75% dos criadouros. Então, não esqueça, faça a sua parte. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O prazo para operar rádios comunitárias é prorrogado até março de 2025. Associações e fundações interessadas em operar rádios comunitárias têm até 14 de março para apresentar propostas. Diego Freitas tem as informações. O Ministério das Comunicações anunciou a prorrogação do prazo para que fundações e associações apresentem propostas para operar rádios comunitárias. Interessados agora têm até 14 de março de 2025 para participar da seleção, que contempla 795 municípios distribuídos em 21 estados brasileiros. Anúncio foi publicado na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União. Edital número 217/2024, parte do Plano Nacional de Outorgas Radicom 2023-2024, busca ampliar o acesso à comunicação e fortalecer a cultura regional, promovendo a inclusão digital. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou que as rádios comunitárias são essenciais para levar informação a locais com poucos meios de comunicação e que a medida fortalece a radiodifusão e a democratização da comunicação. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. Institutos federais vão ofertar qualificação a mulheres na área de tecnologia. Serão ofertados cursos de inteligência artificial, internet das coisas, dados em nuvem e empreendedorismo digital para 5.000 estudantes. Mais informações aí com Thaísa Vitória.
Os institutos federais da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, do Piauí e de Sergipe vão oferecer a partir de 2025 5.000 vagas em cursos de qualificação profissional para mulheres em áreas estratégicas da tecnologia. Os cursos ofertados serão de inteligência artificial, internet das coisas, nuvem e empreendedorismo digital, fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a multinacional Huawei. O projeto Mulheres para a Tecnologia Brasileira tem investimento de R$5 milhões da multinacional de infraestrutura em tecnologia da informação. A iniciativa vai ser executada no modelo de Bolsa Formação, vinculada à permanência das estudantes no curso escolhido. A meta é a inclusão social, educacional e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além delas, vão ser contempladas estudantes da rede federal, que também terão prioridade nas vagas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E você aí, tem alguma dívida na praça e quer fechar o ano com o nome limpo? Então essa é para você, hein? O Mutirão Renegocia começa nesta segunda-feira com condições especiais para renegociar dívidas com bancos, serviços de água, luz, telefonia. Estefânia Lima conta pra gente. A segunda edição do Renegocia, Mutirão de Negociação de Dívidas, promovida pela Secretaria Nacional do Consumidor, começa nesta segunda-feira. A ação vai até 17 de janeiro de 2025 e oferece à população condições especiais para renegociar dívidas com bancos, empresas de água, luz, telefonia, entre outros setores. Os consumidores participantes vão ter acesso a descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento. As negociações podem ser feitas online, pelo portal consumidor.gov.br ou presencialmente, nos PROCONs estaduais e demais órgãos de defesa do consumidor participantes. Nesta edição, terão prioridade vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da região norte do país, povos indígenas e mulheres chefes de família. Para mais informações, consulte o site consumidor.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Olá, Mari, boa noite, ou boa tarde. Ainda é boa tarde, né? Você tá achando que a gente já tá às 19 horas, Luciano? Já me confundi aqui. Boa tarde pra você, pros ouvintes da Voz do Brasil. Olha aí, Luciano, tá vendo? A gente tá confuso hoje, hein? Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov, gente. Luciano, hoje na Voz do Brasil a gente vai falar bastante sobre economia, viu? A gente já está chegando aí no fim do ano, então já dá para fazer um apanhado dos números da economia esse ano e eles foram muito bons, então a gente vai trazer na Voz do Brasil aí uma geral sobre isso, falando sobre os números da indústria, do comércio, e eu trouxe aqui à parte sobre turismo. O Brasil ultrapassou o total de turistas estrangeiros de 2023 até novembro desse ano. A gente já tinha ultrapassado o total de turistas do ano passado todo, né? Uhum. 5.967.000 visitantes internacionais estiveram no Brasil esse ano até novembro. Uhum. Ou seja, o turismo aí de dezembro ainda não está nessa conta, né? O número representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado e é o maior da série histórica para os primeiros 11 meses do ano. E aí a gente lembra que essa semana a gente teve na Voz do Brasil também um anúncio de investimentos no turismo de mais de 460 milhões de reais. Sim, você falou aqui também. Vão acontecer em 2025, Pois é. Então a gente pode esperar que ano que vem esse número deve crescer ainda mais, deve bater um novo recorde. Boa notícia. Luciano, a gente vai ter também, você falou aí agora há pouco sobre o dia D de combate à dengue. Gente, isso é tão importante, né? A gente está começando o período de calor e chuvas, que é o período perfeito para o mosquito se proliferar. Né? Uhum. E é hora da gente alertar todo mundo que é preciso fazer aquele trabalhinho diário de
limpar pratinho de planta, colocar areia embaixo para não ter água, né? Acabar com a água parada. Então... Qualquer tampinha de refrigerante virada no quintal já é criadouro. Exatamente. A ministra Anísia Trindade gravou uma mensagem exclusiva aí para os ouvintes da Voz do Brasil, chamando todo mundo ao Dia D de combate à dengue amanhã. A gente vai trazer sobre isso também na Voz daqui a pouquinho às 19 horas, Luciano. Estamos juntos para todo o Brasil, para todas as rádios do Brasil, não é isso? Eu e você, daqui a pouquinho. Valeu, Mari. Agora vamos lá. Aí, sextou o som do forró do Gonzagão, interpretado aqui pelo Gonzaguinha. Lembrando que hoje é o Dia Nacional do Forró. Roda aí mais um pouquinho, Zé. Gonzagão puxa o pole, meu Deus, que prazer. Olha pequeno mole, vai até o sol nascer. Hoje também é o dia do forró, porque é a data de nascimento do Gonzagão, né? E quem não viu o documentário do Gonzagão, recomendo. É bem legal, vale a pena, viu? E o nosso programa está chegando ao fim, estou saindo uma semaninha de férias. Quem assume aqui o Assunto Federal é a jornalista Ana Gabriela Salles, junto com a equipe da Rádio Gov. O Assunto Federal volta na segunda-feira, às 4h, com informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde, bom fim de semana, até a volta. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.